Olá pessoal, meu nome é Farhana e hoje eu tô aqui para falar para vocês um pouquinho de como foi a minha adaptação no meu ingresso na faculdade. Para quem não conhece a minha história, eu não vou me estender muito falando aqui de novo, então olha aí nos cards que eu vou deixar para vocês o que aconteceu comigo, né? Resumidamente, foi um AVC que me deixou com uma lesão na minha visão. Então, muita gente sempre me perguntava se eu tive alguma dificuldade. Até hoje, gente pergunta como é que foi, se eu tive alguma barreira, se eu consegui fazer todas as disciplinas. Então, eu separei as principais perguntas que sempre me fizeram e hoje eu vou mostrar aqui pra vocês. Acompanhe até o final aí. Em 2012, eu passei no vestibular aqui na Universidade de Fortaleza para o curso de enfermagem. Sempre ali no meu ensino médio, logo depois que eu tive que voltar para a escola, depois que eu fiquei doente, eu sempre tive um chama muito grande para a área da saúde. Eu não sei se teve alguma interferência de tudo daquilo que eu vivi, se eu ter visto aquele ambiente hospitalar, ter vivido aquela realidade por tanto tempo, me influenciou a escolher esse curso. Eu estava bem na dúvida entre fazer enfermagem ou fisioterapia. Até que no terceiro ano eu até decidi e falei, não, vai ser enfermagem. Como no vestibular eu poderia colocar 3 opções, eu coloquei enfermagem manhã, enfermagem tarde e fisioterapia. Eu passei, né? Mas eu preferi mesmo ficar na enfermagem. Então, em 2012 foi quando começou o meu primeiro semestre na faculdade. Minha primeira barreira foi por conta que eu sempre soube que os 4 primeiros semestres eles seriam mais de teoria. Porém, eu pensava que ia ser só como era no colégio, que a gente tinha aula na lousa, tinha que anotar tudo no caderno, fazer as provas e estava tudo bem. Mas não, eu me enganei. Tinha muita teoria, 90% era teoria, porém a gente tinha algumas disciplinas que eram práticas. Não práticas da gente ter que ir para o hospital, mas práticas dentro da universidade, como era no caso de histologia, de microbiologia e de imunologia. A gente usava o microscópio. Aí foi a minha primeira barreira. Minha visão ela não funciona do jeito que eu quero, ela funciona do jeito que ela quer. Eu que lute e me adapte a ela. Então, como eu tinha que fazer o uso de microscópio para essas disciplinas, eu tive que arranjar alguma forma de me adaptar. Confesso que eu não conseguia ver tudo do que a professora estava explicando ali, de ter que ver aquelas células, de ter que fazer a identificação e tal, não sei o quê. Eu me esforçava ao máximo, porém, eu sei que não era do jeito que eu deveria fazer. Sempre eu pegava, e graças a Deus, sempre tinha muita gente ali que estava antenada, e eu pegava fotos que elas conseguiam tirar do microscópio mesmo uma foto e para mim ficava mais nítido, tava ali fixo, eu tava com os 2 olhos abertos e eu poderia ver melhor como era aquela imagem. Eu ficava muito nervosa na hora das provas e em alguns casos eu tinha que até chamar o professor, né? Como foi no meu primeiro semestre, eu tive prática de anatomia, eu não tinha dificuldade na aula em si, porque a gente fazia em grupo e assim, eu não tinha que fechar o olho, né, no caso como no microscópio, era só lá as partes do corpo humano que a gente ia olhando, ia tendo a aula, eu não tinha dificuldade nisso, mas na hora da prova era onde o bicho pegava, porque a professora, ela escolhia, por exemplo, uma parte do corpo, por exemplo, a gente estava estudando músculo e ela colocava um alfinetezinho no músculo que ela queria que a gente dissesse qual era o nome. A gente tinha que anotar no papel lá, né, na prancheta, qual é que era o músculo, no caso, né, nesse exemplo. E a gente tinha 1 minuto para cada bancada que ela colocava. Tinham 10 bancadas e a gente tinha 1 minuto para fazer cada uma. Para mim, 1 minuto não é muito, porque eu demoro mais do que isso para focar. Então, na primeira prova eu tentei fazer, eu não lembro quanto foi que eu tirei, não lembro, a minha nota teórica foi melhor, claro, né, porque eram conhecimentos teóricos, mas na segunda prova eu falei, não, eu vou ter que falar com a professora para poder fazer uma prova diferenciada, porque senão eu vou me lascar e eu tenho que dizer para ela qual é a minha limitação. Conversei com ela, entendeu super bem o que eu estava passando e quando foi nessa segunda prova, ela fez comigo separadamente, a gente sentou juntas, ela pegou os pedaços do corpo que ela queria e ela foi apontando, me mostrando, abria, quando eu não conseguia olhar, ela me mostrava direitinho e dessa eu lembro, dessa eu tirei 8.
E eu fiquei muito feliz porque eu sabia que toda vida que eu tivesse alguma limitação, eu poderia conversar com um professor que ele super iria me entender e me apoiar. Então foi assim, a minha primeira barreira foi o microscópio e as aulas práticas. Como eu disse para vocês, a gente tinha mais teoria e as nossas práticas eram dentro da universidade até o quarto semestre. Dali em diante, a gente ia ter que começar a ir para postos de saúde e para hospitais. E foi aí que foi a minha segunda barreira maior que eu tive que enfrentar. Eu agradeço desde já, antes que eu fale aqui, comece a falar, a minha amiga, a Juliana, que sempre me ajudou, sempre estava do meu lado, a gente sempre fazia a matrícula no mesmo dia para ficar na mesma turma e o apoio maior que eu tive foi ela. Obrigada. E quando a gente começou a ter que ir para os postos, eu sempre ficava de dupla com a Juliana e ela sempre me ajudava muito. Ela sabia das minhas limitações, ela convivia comigo ali também no ambiente da faculdade, então tudo que eu precisasse, ela seria os meus olhos, digamos assim. Então eu tinha muita insegurança logo no começo, eu sabia até da prática, mas o que eu sabia mesmo e o que eu conseguia ter controle era da teoria. Então, para mim, estudar a teoria era mais necessário do que a prática, porque a prática, como o próprio nome já diz, a gente aprende na prática. Então, logo no começo foi fácil, porque eram consultas que a gente tinha que fazer, o professor ficava do nosso lado, a gente era assistido e tal, e, querendo ou não, eu estava de dupla. Eu sempre conversei, depois desse primeiro semestre, que eu tive que conversar com a professora de anatomia para poder fazer a prova, antes de começarem todas as minhas disciplinas práticas, eu escolhia o professor que todo mundo elogiava, falava que era legal, que não tinha problema, que não tinha restrição com ele, e eu conversava com ele na hora que a gente ia para o campo. Falava como é que tinha acontecido e eles sempre entenderam. Sempre eu fiquei muito tranquila em relação a isso, com exceção de uma que a Juliana sabe quem é. A gente ia para o campo, o quarto semestre foi mais tranquilo, mas quando começou o quinto semestre a gente começou a ter que fazer alguns procedimentos, como o da vacina, como ter que fazer umas consultas um pouco mais a fundo. Então foi aí que eu chegava em casa todo dia devastada, chorando para minha mãe, dizendo que eu queria desistir. Também agradeço muito a ajuda da minha mãe e a ajuda do meu médico, do meu neurologista, que sempre me incentivaram dizendo que eu não desistisse, que o importante era eu conseguir seguir até o final, que eu era capaz. Então foi o que eu fiz. Chegava muito triste a partir do quinto semestre, eu pensei mesmo em desistir. Eu chorava depois que eu chegava do estágio, mas sempre fui relevando. Os meus amigos também que estavam ali sempre me ajudavam e fui conseguindo levar. Até que chegou ao terceiro ponto, que era quando a gente já estava numa fase mais final, que eram os estágios supervisionados. Que a gente também tinha direito de ficar em dupla, mas era mais assim, cada um por si, sabe? A Juliana, ela sempre ficou do meu lado, mas tinham horas que a gente tinha que se separar porque a professora, ela tinha que ver como é que estava o nosso desempenho e eu nem sempre poderia ficar com ela. Às vezes a gente tinha que ficar em duplas separadas, grupos separados. No estágio supervisionado, o primeiro a gente vai para o posto e no segundo a gente vai para o hospital. No do posto, foi tranquilo até que eu tive que fazer exames ginecológicos. Por quê? Era difícil? Não. Eu entendia a teoria? Entendia. Mas o que acontece é que a gente tem que dar uma examinada lá dentro. E como vocês sabem, se a pessoa me mostrar, olha aqui, eu não vou ver só o olha aqui dela ali a 1 metro de distância de mim. Eu tenho que colocar bem aqui na minha cara para poder ver o que ela tá falando. E não tinha como eu entrar dentro da paciente para poder analisar. Então, de novo, Juliana, obrigada. Porque ela sempre estava ali do lado falando tal coisa. E foi assim que eu levei o meu primeiro estágio supervisionado. E no segundo, era o meu maior medo da vida, creio que não só eu,
como de todas as pessoas que fazem enfermagem, quando chega no último semestre, que é o estágio supervisionado, quem nunca trabalhou, quem nunca teve uma prática assim tão assídua, quando chega no supervisionado 2, fica um pouco tenso. Ali a gente estava num grupo de 8 pessoas, cada um ia para uma área, a professora falava o que a gente tinha que fazer, começava o dia tranquilo. A gente ficava das 7 da manhã até quase 1 da tarde no hospital e fazendo o que tinha que fazer. Se tinha que trocar curativo, se tinha que dar alguma medicação, se tinha que enfaixar alguma coisa, se tinha que tirar ponto de alguém. Eu nunca esqueço de um que eu tive que tirar os pontos aqui de um catéter da subclave de um meninozinho que estava internado, e nesse dia nem a professora e nem a Juliana estavam comigo, eu fui sozinha, só eu e Deus. E graças ao bom Senhor Jesus, tinha uma enfermeira que ela era do hospital, ela ficou assistindo e meio que me ajudou, mas eu consegui fazer ali sozinha. Eu não consigo explicar a minha visão, nem pro meu médico, nem pro meu oftalmologista, ele fala, nem precisa tentar me explicar, porque eu sei que não dá pra entender. Porque ela trabalha do jeito que ela quer trabalhar, eu que tenho que me adaptar. Então, assim, a faculdade foi uma experiência maravilhosa, para eu poder saber que eu posso, que eu sou capaz, que eu consigo ir além do que eu imagino poder. Claro que sempre tive que ter aquele apoio extra da minha família ali do meu lado, sempre tive que estudar bastante, graças a Deus também eu tive amigos maravilhosos que estavam do meu lado, e isso contribuiu muito para que esse tempo passasse e eu nem conseguisse enxergar o quão rápido que foi. Então, foram 4 anos e meio de faculdade, eu consegui me formar, o TCC foi maravilhoso, foi tudo ótimo. E para terminar tudo, no dia da minha colação de grau, quem não viu também vai olhar, vou colocar aí, eu tive uma surpresinha. Não deu tempo nem eu fazer o juramento lá da enfermagem, eu tive uma convulsão. Só para terminar o ciclo aí da faculdade. Mas foi isso aí, gente. Eu tô aqui para dizer para vocês que acreditem em si, que tudo é possível. Basta ter força de vontade, determinação e pessoas que vão estar do seu lado te ajudando, porque elas são insubstituíveis. Ter o apoio de pessoas assim que estão ali lhe incentivando é insubstituível, e não tenha medo. Se a visão não é a sua limitação, se sua limitação é outra, não fica com vergonha de expor ela, porque outras pessoas podem te entender e poder te ajudar. E tudo que você pensa que vai ser horrível pode até se tornar mais fácil por essa pessoa te entender. Então não tenha medo. Conte o seu problema, exponha para as outras pessoas, diga que não está conseguindo, que vai dar certo. Alguém vai chegar e te estender a mão e vai dar certo. Você pode encontrar sim uma Juliana na sua vida. Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e a gente se vê aqui no próximo vídeo. Beijo!